A galera mais jovem anda bebendo menos. Não faltam pesquisas mostrando como os Gen Z se interessam menos por álcool. Essa é uma tendência que tem até nome, Sober Curious é um deles. E esse é o tema do Tchau Bela de hoje. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Mas o que é sobriedade? O que é droga? E se a Gen Z anda bebendo menos álcool, será que isso também significa que eles usam menos substâncias que dão onda ou que alteram os sentidos? E se eles não estão consumindo álcool, o que será que eles andam consumindo? Eu sou Isa Deson, pesquisadora de tendências, apresento o Tchau Bela ao lado da Vânia Goy, jornalista, e a gente está cheia de dados sobre o assunto. A gente vai falar sobre consumo, mas antes de mais nada, é bom a gente fazer alertas universais, como, por exemplo, os da OMS, que dizem que consumir álcool pode acarretar em mais de 200 tipos diferentes de doenças e de lesões, inclusive problemas cardiovasculares, câncer. Álcool é tóxico, não é mesmo? Causa danos físicos, também dependência química, danos emocionais, estímulo de quadros inflamatórios, acelera o envelhecimento, por aí vai. Enfim, só um disclaimer para a gente começar aqui falando que bebida alcoólica naturalmente não é saudável, pode ser consumida com moderação, mas aparentemente nem com moderação a Gen Z tá animada, né? Pois é, a gente tem que lembrar que essa geração, ela é muito, muito interessada na temática do bem-estar, do wellness, né? Ela é um pouco mais ligada no fato que a longevidade tá aí e a gente deve viver sempre um pouco mais. Então a gente começa a ver, por exemplo, um monte de novos termos aparecendo. Um deles é o damp drinking, que é um consumo quase invisível de álcool, muito pouco álcool, que tem sido discutido nas redes sociais e tem 1 em cada 3 jovens dispostos a experimentá-los, segundo uma pesquisa da Morning Consult. Bom, para a gente ter uma ideia desse cenário no Brasil, a gente tem dados interessantes do relatório Covitel do ano passado, 2 dos que nos chamam mais atenção. Pela primeira vez, desde que os dados são coletados, os jovens não lideram o consumo regular de álcool. Quem está na frente tem entre 45 e 64 anos. E também há uma queda gradativa na parcela de pessoas que têm entre 18 e 24 anos que consomem álcool 3 ou mais vezes por semana. Esse número era de 11% e caiu no relatório atual para 8%. Super interessante, e é claro que beber menos também tem a ver com sair menos, né? Principalmente à noite. Então a gente fala muito desse... Aqui vai ser chuva de termo tendencinha hoje. Então a gente vai falar da cansaço rave, né? Que é a dificuldade de sair, não só da Gen Z, e de retomar aquela energia noturna depois do período de isolamento, né? Eu vejo muito mais a gente fazendo celebrações diurnas do que noturnas. Sim. Não é à toa que a gente está aqui gravando véspera de carnaval. Mas sim, essa geração, além de tudo, busca nessas experiências, sejam as noturnas ou diurnas, mas as experiências sociais ali, tudo que seja esteticamente mais atraente, né? Então a gente já falava muito desse ambiente instagramável, no varejo, né? E isso, a coisa do sensorial vem pegando muito, e isso tudo aí não tem nada a ver com álcool. Ao contrário, a gente leu uma matéria da G1, né, no ano passado, que os próprios donos dos bares estão revelando uma queda relevante na compra de bebidas. E já que a gente falou que essa geração wellness, enfim, parte da preocupação tem a ver com esse momento de olhar para a saúde, para a imunidade, mas não só, né? Quando a gente pensa em fatores que nos fizeram consumir álcool na adolescência, por exemplo, tem outras coisas como publicidade, né, por exemplo. Pois é, e segundo a McKinsey, a diminuição do interesse no álcool se deve também às mudanças de gosto e a essa história do marketing, né, que está menos eficaz do que ele era, além de questões de preço, né, a low inflação. Então o lance da propaganda, eu acho que ele faz muito sentido porque, poxa, na nossa infância e na adolescência, né, o consumo
de entretenimento era extremamente pautado no álcool. Quantas campanhas da Skol você lembra? Quantas campanhas a gente não lembra de uma série de bebidas além dessas interações? Tudo é motivo para beber, né? Na fossa, na celebração, os amigos, um jantar romântico, era bebida para todo lado. Gente, imagina, na nossa adolescência tinha propaganda de cigarro, né? Sim. E elas eram épicas, até ser proibido, né? Enfim. Mas hoje, acho que uma das coisas interessantes é que esse consumo de entretenimento também está muito ligado à autoimagem. Se a gente for pensar na nossa época, imagina se dá vexame, adolescente bêbado com esse tanto de câmera, com esse tanto de rede social, entendeu? Não tem como mesmo, né? Ainda bem que o Orkut era mais texto do que qualquer coisa. Mas né? a gente era bem mais velha também. A gente já estava na faculdade no Orkut. Pois é, e tem uma matéria na BBC de 2022 que confirma esta questão e diz que a presença constante nas redes sociais faz que os jovens considerem a imagem online e isso contribui para a preferência de estar no controle e evitar comportamentos que causem uma certa ressaca moral no dia seguinte. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Mas é engraçado, porque na nossa época de adolescente, beber era uma coisa adulta. E não tem o mesmo apelo para essa geração Z, já que eles consideram que ficar meio embriagado é desagradável, é desinteressante, é fora de moda, é cringe. Ficar bêbado é cringe. Pois é, e tenho dados, tá? Ainda segundo essa matéria da BBC que eu já mencionei, tem outras questões aí que ajudam a diminuir o consumo do álcool entre os mais jovens, né? 26%, e aí especificamente dos jovens britânicos de 16 a 24 anos, são completamente abstêmios. Eu não tinha 30% de amigos abstêmios, nunca tive. E a cultura da bebedeira intensiva, que na Inglaterra tem um grau a mais, está cedendo espaço a uma nova era comportamental marcada pela diminuição de idas aos pubs, aqueles tradicionais bares ingleses. Além disso, parece que a pressão, né, assim, de grupo de amigos para beber diminuiu também. Ainda bem, né? Porque ninguém merece sofrer bullying e ter que beber pra se sentir pertencente, né? Como, enfim. Também era um comportamento muito tradicional, né? Mas tem um porém importante. Porque outras pesquisas mostram que não é porque essa geração não deseja beber bebida alcoólica, né? Isso não significa que eles não querem usar outros entorpecentes pra, enfim, ficar num raizinho, né? Pois é, tem um monte de substância em alta, tem muitos estudos em volta do assunto e é claro que a gente tem que começar com a cannabis, que é a campeã nesse momento, né? Isso que é um efeito do que a gente está vivendo hoje, que é o movimento de legalização que está acontecendo em vários países das Américas, né? Tem uma pesquisa da New Frontier Data com jovens americanos, que é uma das mais reproduzidas quando a gente pesquisa pelo comportamento dessa geração, que mostra que os consumidores de cannabis que têm entre 18 e 24 anos são os mais propensos a nunca terem relatado beber álcool, quase 20% deles, que, portanto, fumou maconha, dizem não beber, e mais da metade dos membros da geração Z que foram consultados, e dá 56%, disseram que gostam de substituir parte do álcool que consumiriam por cannabis. E não para por aí. De acordo com a NIDA, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, além da maconha, as drogas alucinógenas também crescem entre a geração Z e existem outras razões pelas mudanças e essas preferências. Alguns jovens relatam incômodo com os efeitos do álcool e preferem substâncias com anfetamina que não causam descontrole total. Tem também preferência pelos psicoativos e substâncias, vamos dizer assim, menos calóricas, porque ainda tem essa preocupação dentro dessa preocupação wellness. E aí a gente está falando de coisas que vão causar relaxamento, sono, liberação emocional, sem muita ressaca. Tudo isso a gente descobriu numa matéria da Bloomberg de 2022. Mas é engraçado esse comportamento altamente funcional, né? Se eu olhar para o que é calórico ou o que não te dá ressaca com 18 anos, acho bem surpreendente, assim. Eu acho que tem muito surpreendente e ao mesmo tempo eu acho que tem muito a ver com esses dois lados, essa busca de bem-estar e esse olhar da autoimagem. Se Total. você tá o tempo inteiro, a gente já falou disso aqui, nesse mundo onde você tá sendo comparado e vendo toda a intimidade, o corpo e o dia a dia dos outros. E a gente teve, né, o caso de influenciadora que ficou louca online, perdeu a linha completamente, aquilo ali tornou-se absolutamente indesejável como efeito, né? Sim. Bom, tem outros dados ainda sobre cannabis, esse da Monitoring the Future, falando dos Estados Unidos,
do ano passado, que mostra que o uso de maconha entre adultos com menos de 30 anos aumentou 44%, em comparação aos 28% da pesquisa de 2003, né? A gente está falando de 20 anos de diferença. Claro que isso também tem a ver com legalização, com a legalização aumentando, especialmente em vários estados americanos, né? Pois é, e aí outros dados interessantes é que o LSD, o MDMA e a psilocibina dos cogumelos mágicos já atingiu 8% de uso entre adultos com menos de 30 anos, o dobro da taxa dos grupos mais velhos e o patamar mais alto já registrado desde 1988. Tá tendo hype dos alucinógenos, né? A gente fala muito aqui sobre microdosagem, sobre outras terapias feitas com plantas e técnicas ancestrais que andam bombando, inclusive para tratamentos médicos. Tem estudos preliminares ainda, falando sobre como elas podem ser eficientes para tratar, enfim, saúde física e também saúde emocional. Tem, inclusive, episódio no Tchau Bela falando exclusivamente disso, certo? E aí, gente, só para lembrar, a gente aqui não está incentivando nem dizendo que o uso recreativo de nada disso é melhor ou pior do que o álcool. Tudo pode causar dependência, tudo tem risco, tudo tem impacto neuropsíquico, principalmente para quem está em desenvolvimento até os 19 anos de idade. Sim, álcool não faz bem à saúde, como, sei lá, açúcar também não faz bem à saúde em excesso, assim como nenhuma das outras coisas que a gente falou aqui deveria ser consumida em excesso. Mas o fato é que ficar sem beber temporariamente ou permanentemente, de fato virou uma tendência grande que ganhou outros nomes. A gente falou lá na abertura de Sober Curious, mas tem Mindful Drinking, que é uma coisa de estar presente quando você toma a decisão de beber. E aí, todos os adeptos a esses movimentos sugerindo que fazer uma abstinência estratégica por um período determinado ajuda a avaliar o controle que você tem sobre o consumo de álcool e também que impacto o consumo dessas substâncias tem na saúde física e emocional, né? Pois é, tipo o Dry January ou Janeiro Seco, né, já que a gente está aqui em fevereiro, que surgiu na Inglaterra com o intuito de diminuir o consumo de álcool após os recessos e principalmente, no caso deles, durante o inverno, que é a época do ano com maior índice de compra e consumo de bebida no hemisfério norte como um todo. Os britânicos também fizeram um spin-off chamado October Sober para ajudar na conscientização dos riscos de câncer relacionados com o consumo de álcool. Eu nunca tinha visto o Dry January bombar tanto por aqui como aconteceu esse ano, de ver as pessoas engajadas e contando sobre isso nas redes sociais. Acho que também tem apelo pra gente, né? Porque dá essa equilibrada com os exageros que acontecem no Réveillon. Faz uma pausa para se organizar até o carnaval, mas vai ser mais fácil a gente fazer num período que não seja de férias, né? Fazer em julho, fazer o julho seco. É que a gente importou, né? E lá não é férias, então a gente tem que adaptar pro nosso. Talvez março sóbrio ia ser o bom. Passou o carnaval, começa o ano um mesinho sem álcool. Eu acho. Vamos criar essa hashtag? Vamos. Tem também o dry dating, que é você ir num datinho sem álcool. Tem uma defensora oficialmente dessa história, Catherine Gray, que é autora de um livro que chama The Unexpected Joy of Being Sober. Meio como a satisfação inesperada de estar sóbrio. E aí ela fala sobre como o álcool pode distorcer as percepções que a gente tem, por exemplo, num primeiro encontro, e ser um gatilho para decisões impulsivas. Errada não tá, né? Não. E é interessante que ela fala, porque ela diz assim, o namoro sem álcool economiza tempo, sim. Economiza dinheiro, sim. Além de dar mais clareza dos nossos sentimentos e comportamento com conexões genuínas e diálogos verdadeiros. Sim, sim, sim. Então, Catherine tem um ponto aí. Sim. A ser estudado. Agora, se a gente quer ou não quer, né, chegar e encarar o date careta, é outra conversa. Na Índia, encaram o date sóbrios, né? Cara, 56% dos entrevistados do Bumble, que é um app de relacionamento, preferem encontros sem álcool para conhecer as pessoas com clareza mental, muito sensatos. E é muito legal ver gente pública também falando dessas experiências, né? Recentemente, a Jana Rosa, bonita de pele, produz muito conteúdo sobre beleza, contou pra Marie Claire, e ela já vinha falando disso nas redes, sobre como ela parou de beber depois da pandemia, e enfim, que benefícios ela sente na disposição,
no interesse, por exemplo, por fazer exercício físico, na pele, no cabelo, no sono. E também em outras esferas interessantes que têm a ver com autoconhecimento e até com mais autenticidade nas relações que são estabelecidas fora desse circuito que às vezes tem a ver com balada e bebida, né? E aí a gente não podia deixar de falar aqui também da mixologista Nelly Pereira, que adota pausas no consumo do álcool para perceber os efeitos, buscar uma relação menos tóxica, mais prazerosa e ser mais racional com a bebida, né, no geral. E ela super incentiva e dá várias dicas nas redes dela sobre drinks sem álcool, que não deixam de ser maravilhosos. Que tá rolando, né? Eu tenho achado até que a carta dos restaurantes, ao menos aqui em São Paulo, tem cada vez mais opções de drink sem álcool. Eu sou muito fã da Nelly, acho que ela falou desse assunto com muito cuidado durante a pandemia, porque foi uma fase muito sensível, né? Que todo mundo relatou tá bebendo mais. Ela criou uma segunda-feira, né? Sóbria, para Segunda fazer sem álcool, uma não é? pausa, segunda sem álcool. Também trabalhou bastante comunicando um aplicativo da Ambev, uma calculadora que fazia você entender quanto que você estava consumindo de álcool, se isso era perigoso ou não. Bom, que ficar sem beber tem benefício, a gente sabe. Tem um termo curioso que é ansiessaca, é tipo um mix de ansiedade com ressaca, que tem a ver com um pouco da ressaca moral, mas também tem a ver com as sensações físicas que a gente experimenta quando tá nesse estado, muito bem explicado pelo The Summer Hunter também recentemente. Mas é isso, né? Reconhecer que às vezes não é... né? Quando vale a pena, né? Essa é uma boa reflexão. Se você já tá com ansiedade do que vai acontecer depois, né? Esse termo, inclusive, vem de uma tradução do anxiety, que é a mesma coisa, em vez de hangover, né? Tem um anxiety, então já tem alguma coisa muito errada ali. Se você já tá sofrendo no que vai acontecer no futuro, eu acho que a gente já tem que questionar como é que a gente tá administrando. Ou se você tá bebendo e sentindo que o dia seguinte tá difícil de lidar, tá valendo a pena, né? Às vezes não começou ansioso, mas se no dia seguinte fica... Autoconhecimento. E eu acho que aqui o que a geração Z pode trazer pra gente é um pouco de moderação, né? A gente foi vendo que apesar desse aumento no interesse pela abstinência, dados da Civic Science, que é uma plataforma americana de análise de comportamento, mostra que a geração Z possui um comportamento dinâmico, na verdade, né? Então a moderação é a prioridade. Eles não estão falando, nunca mais, né? Eles não são muito radicais nesse sentido. E aí, um dado legal é que 40% dos consumidores de 16 a 24 anos americanos relataram a limitação do consumo do álcool no último ano, principalmente devido a essa preocupação com a ressaca e os impactos negativos na saúde mental. Se a gente não tá bem, a gente tende a ficar pior nesse sentido. E esse é um movimento que a gente também sente no mercado, pelo menos desde 2021, acho que logo no ano seguinte, após a pandemia, quando a gente que trabalha com consultoria começou a ver nos bastidores conversas que estavam rolando, e muitos lançamentos de bebidas prontas, com baixíssimo ou nenhum teor alcoólico, mas bastante funcionais, que prometem sensações, enfim. Tem uma empresa de análise, a IWSR, vou falar em português, Drinks, que relatou que o consumo de bebidas com baixo ou nenhum teor alcoólico cresceu mais de 7% em volume em 2022, nos países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Japão. E se a gente olhar para Reino Unido, Japão, enfim, lugares que se consome muito álcool, né? E o valor de mercado já ultrapassou 11 bi de dólares. Ou seja, tem fôlego, né? Aí a gente tem um case Brasil, né? Que é a Kiro, que apesar de oferecer alguns drinks com gin, a maior parte da sua oferta são bebidas não alcoólicas, deliciosas, eu sou fã. E já em 2022 falava de um aumento de até 200% em vendas, né? Então a coisa tá tomando cada vez mais uma proporção maior. Mesmo no mercado mais tradicional, como por exemplo de cerveja, já dá para ver mudanças, né? A gente se acostumou com as versões zero álcool, mas tem algumas curiosas, como as Light Beers, a Michelob Ultra é uma delas, que tem redução de carboidrato e tem 79 calorias. A gente não gosta de ficar falando de caloria aqui, mas de fato é um dado importante de mercado. Ou a Corona Sunbrew, uma edição limitada, que era sem álcool, mas tinha uma suplementaçãozinha de vitamina D. Enfim,
operando nesse lugar funcional de wellness, que estamos vendo crescer, né? Prefiro vitamina D do que contar caloria e achei divertida essa inovação. Mas aí, segundo The Guardian, é a França que está saindo na frente com startups destinadas a produtos sem álcool no setor dos vinhos. Eu fiquei absolutamente chocada com essa informação. Eu só tinha ouvido falar de amigas grávidas procurando e bebendo espumantes que não tinham álcool. Porém, a gente vê que tem um monte de produtores que estão inovando na produção de bebidas sem álcool. Entre eles, o Le Paon qui Boite, que é a primeira adega que oferece até 50 vinhos espumantes sem álcool como alternativa ao tradicional champanhe. E além dessas versões sem álcool, tem outras mais funcionais, mais refrescantes, saborosas, frisantes, com benefícios. Então, se você enjoou de kombucha, que a Isa adora, tem muitas boas opções, né, para substituir. Hoje a gente pode relaxar, animar, hidratar, focar, nutrir, equilibrar, cada uma tem um benefício. Eu fui a Nova York a trabalho ano passado e eu não conseguia sair da lojinha, aquela lojinha de esquina que você vai comprar uma aguinha. Não conseguia sair, porque a geladeira tinha tantas opções, tantas embalagens, tantas comunicações, de tudo quanto era coisa, justamente com esses benefícios que eu fiquei presa ali. Então a gente tem, por exemplo, a marca Dessoada da Katy Perry, que tem um produto chamado Champion Dreams, que é com cogumelo reishi e maracujá para acalmar o cérebro e promover positividade. Rola também o Energy Drink da Guac Life, feito com uma fruta rara do sudeste asiático, reduz níveis de glicose no sangue, melhora a cognição e ajuda a prolongar o estado de alerta e foco. Gente, eu sou sommelier de água, né? Também tô adorando essa fase. Tem a Mood Boosting Sparkling Water, de uma marca chamada Koa, que equilibra humores. Tem ingredientes da moda, tipo ashwagandha, GABA, entre outros, para te ajudar a ficar de boas, começar o dia de boas. Tem testes até dessas combinações fitoterápicas para dar essa sensação de relaxamento, excitação do flerte, que é quando você toma um drinquinho para chegar, sem álcool. Isso é high-tech, vai. E acho que a gente tá só no começo. Ainda a gente deve ver muitas inovações nesse sentido. Será que carnaval do ano que vem vai ter uma checkmate, uma beats sem álcool, flirting na rua? Eu acho que é possível a gente ver coisas interessantes aparecer por aí, que dêem outros benefícios. Um energético que não dá que não dá taquicardia, exatamente. Deixa você só mais animado. Não sei, acho que tem espaço aí. Muito bom. Bom, obrigada a você que ficou até aqui. Esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. A gente também conta com o apoio da Mintel Brasil. Todos os nossos episódios são feitos com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, a direção de arte da Núbia Lima e a produção da agência On The Nose e Space House. Fica de olho que semana que vem não tem mais, porque é carnaval, vai ter na outra. Muito bom. Curte o carnaval. Até. Tchau, Bela!